Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Henriqueta Camarote. Nós estamos aqui, eu e a Elisa Leão, para fazer mais uma live sobre a depressão e a ansiedade, hoje especificamente a depressão. E essa live, essa oportunidade de estarmos juntos, faz parte de um projeto maior chamado Kona Supere, que a Elisa depois vai explicar um pouquinho. Boa tarde a todos. Então, nesse momento, nós vamos, iniciar. Eu queria que a Elisa pudesse explicar um pouquinho o que é o Kona Supere, do que se trata, como é que nós vamos desenvolver esse processo, esses encontros ao longo das semanas, né? Isso. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Henriqueta. E estou vendo que está chegando, né? Está entrando já um monte de gente. Então, na medida que vocês entrarem, fala como se o áudio está bom, se vocês estão vendo com clareza a nossa imagem. E, inclusive, podem colocar, escrever perguntas que nós vamos responder ao final da live. Bem, o Kona Supere é o Congresso Nacional de Superação e Resiliência, é um congresso virtual, totalmente virtual, que vai acontecer de 6 a 11 de agosto, e é um projeto gratuito que vai falar, embora seja, né, um congresso de superação e resiliência, mas nesse ano o Kona Supere ele tem o objetivo de levar uma mensagem bem informativa acerca da depressão e ansiedade, e com pontos bem específicos, Henriqueta, de como a pessoa pode superar. Isso que é importante, né? Sim. Acho que a gente já está numa fase que a depressão e a ansiedade estão bem esclarecidas do ponto de vista de diagnóstico, de condições, de causas, mas eu acho que precisamos entrar na parte de como é que cada um supera esses processos tão dolorosos, né? Sim. E é importante saber que tem possibilidade de superar. E qualquer pessoa, nós somos humanos, e ter momentos de crise, adversidade, tragédias é humano, faz parte da vida. Mas é importante saber que você pode sair disso, e o Kona Supere tem essa missão, essa proposta, levar a informação de como sair, de como ver a vida colorida, de novo. Exatamente. Então, gente, como a gente anunciou, nós vamos falar um pouco hoje sobre as possibilidades terapêuticas da depressão. Queremos avisar que nós vamos falar em ansiedade, nos diversos tipos de ansiedade, mas não nesse momento, porque a gente quis esgotar um pouco a depressão, para depois, nos próximos encontros, nós vamos falar sobre ansiedade, síndrome de pânico, ansiedade generalizada. Mas hoje vamos falar das possibilidades. Bem, quando uma pessoa está vivendo um problema de saúde, sobretudo da depressão, essa depressão pode estar revelando assim, situações, disfunções em vários níveis energéticos do ser humano. Então, eu vou fazer um apanhado exatamente relacionado com a terapia transessencial. O que a terapia transessencial preconiza? Que nós temos vários níveis da nossa essência, o nível físico, biológico, o nível vibracional, o nível emocional, mental, o nível da consciência e nível do self, que é o self. Então, o físico-biológico está ligado a todos os nossos sistemas, todas as nossas integração, né, das várias áreas fisiológicas. E a depressão, como já se sabe hoje, é uma doença sistêmica. Ela não está ligada só aos neurotransmissores. Os neurotransmissores estão envolvidos, mas podem ser resultado de algum distúrbio hormonal, de algum distúrbio de elementos químicos que podem estar faltando nesse organismo. Então, esse é o primeiro nível que nós avaliamos. Às vezes tem problemas neurológicos que podem também levar a uma depressão. Então, numa anamnese, nós temos que avaliar esse nível
físico-biológico, temos que avaliar o nível vibracional. Como é que a pessoa está se colocando na vida, a sua energia, a sua disposição, a sua relação com a natureza, com os exercícios físicos, a sua relação com os seus centros de energia, os seus 7 centros de energias que têm a possibilidade de ser alimentados ou não, de ser nutridos ou desnutridos. Então, é o segundo nível, é o nível vibracional. O nível emocional, ele é carregado de uma série de possibilidades. As questões emocionais pessoais, os conflitos, a melancolia interna, os conflitos familiares, os conflitos na área de trabalho, na área dos amigos, na área relacional, pessoal, né, de afetiva. Então, esse nível emocional, ele traz todo esse histórico de vida da pessoa, inclusive situações traumáticas, se houve alguma situação traumática, situações de impedimentos, de travas emocionais. Bem, aí vem o quarto nível, que é o nível mental. O nível mental é onde, assim, a gente elabora nossas concepções do mundo, nossa visão da vida, nossa visão existencial. Então, muitos de nós, às vezes, estamos presos nos preconceitos, nas questões de rejeição a determinadas coisas que a gente não conhece, e por olhar essas questões da visão de mundo, dos preconceitos sobre tudo. Então, eu vejo, às vezes, pessoas que estão vivendo situações de sofrimento, precisa de uma psicoterapia, mas ela diz, mas eu não acredito em psicoterapia, eu não acredito que uma fala vai resolver o meu problema. Então, ela já está, a priori, interditando a possibilidade dela achar uma saída para a sua depressão. Fechou a janela. Já fechou. A porta. Não quer nem saber o que tem do outro lado. Então, esse é o nível mental. O nível consciencial é aquele salto, é um salto quântico da consciência. É a junção das nossas emoções, dos nossos sentimentos com o mental, com o nosso intelecto. Então, a consciência é um nível acima. Ou seja, é como a língua inglesa tem uma palavra muito, muito rica de significados que diz awareness. Awareness é estar atento no nível da consciência. Não é só eu saber que eu estou acordado, que você está acordada nesse momento falando. É mais do que isso. É a consciência de vida, da existência, da humanidade, a consciência de que nós somos seres em relação, seres em evolução. Então, essa consciência traz já um pouco o sentido da vida também, que vai, vamos dizer, é a relação. Então, nós temos todos esses níveis. Então, diante de um paciente com depressão, nós precisamos identificar qual desse nível essencial que está precisando de uma ajuda terapêutica. Aí nós abrimos o leque para toda uma possibilidade de terapêuticas que vão desde a parte medicamentosa. Eu também, como psiquiatra clínica, neurologista, eu uso também a medicação. Nós não limitamos só a isso, mas eu quero dizer que às vezes é muito importante a medicação, até para tirar a pessoa daquele fundo, para colocá-la num patamar que ela pode se movimentar. Pode buscar uma terapia, pode buscar um exercício, pode buscar se cuidar, né, pessoalmente, emocionalmente. Então, quando avaliamos, vamos identificar. Então, normalmente na clínica, eu tenho identificado esse nível físico, biológico, e aí nós vamos avaliar como é que está a situação emocional dessa pessoa. Aí tem todo um espectro de possibilidades terapêuticas, psicoterapias, terapêuticas das mais variadas,
a constelação familiar, as terapias psicocorporais, a terapia psicoenergéticas, que envolve também o nível vibracional, e tem a meditação, que a Elisa daqui a pouco vai, que é uma especialista no assunto, vai explicar para a gente um pouquinho melhor. Então, a partir desse nível emocional, nós passamos também para trabalhar essa percepção de mundo que a pessoa tem, essa visão. Se é uma visão egoísta, de preocupar só com as suas questões, a sua família, no máximo, ou se é uma pessoa que está aberto para trabalhar em prol da humanidade. Aí onde indicamos, nesse nível, indicamos o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, na minha experiência de 40 anos escutando pessoas, eu posso afirmar que é uma das possibilidades terapêuticas mais efetivas, né? Nos tira daquele mundo limitado, somente eu, minha dor é maior, para nos colocar na visão de que a minha dor existe, ela é real, mas eu posso abrir o meu amor, o meu carinho, a minha doação para outros seres que podem estar vivendo ou situações semelhantes à minha ou até piores, não é? Então, esse trabalho com o voluntariado, nós temos defendido, já participei, né, de várias frentes nesse sentido, e eu quero deixar aqui meu registro, né, da importância dele. O sexto nível, que é o nível do self, é a ligação com o sagrado. Como é que cada pessoa está se ligando ao sagrado? Não precisa ter uma religião. Se ela tiver uma religião, ok, ela vai se ligar a essa religião. Se não, ela vai estar se ligando à sua espiritualidade, à sua ligação com o sagrado, que é a natureza, que é coisa mais sagrada do que a natureza. Cuidar do planeta, respeitar esse ser, que é o ser do planeta Terra, não é? E aí, a pessoa está num movimento de se ligar de todos os níveis. A partir do momento que ela se harmoniza com seus níveis energéticos e de essência, ela vai estar se harmonizando com todos os níveis do universo. Então, Elisa, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Mas antes, só lembrando, dentro das terapias, né, nós citamos algumas, e eu posso dizer que nós trabalhamos sempre em conjunto. Claro que uma pessoa não precisa de todas as terapias. A gente vai identificar naquela pessoa qual a indicação precisa, o tipo de terapia, de psicoterapia, de abordagem. O exercício físico, às vezes, é fundamental para arrancar essa energia, né, e dinamizar essa energia. A ida a encontrar outras pessoas, a leitura, a estimular o intelecto, estimular a visão de mundo para uma visão mais de doação, de amorosidade, de compaixão. Então, tudo isso, gente, faz parte do tratamento da depressão. Eu quero dizer que é uma experiência muito rica, porque eu estou escutando pessoas e estou vendo a importância de a gente abrir esse leque. Não abrir mão de questões fundamentais, como às vezes o medicamento ou a psicoterapia, mas incluir uma transformação. Então, eu poderia resumir, antes de passar para você, Elisa, dizendo que o caminho para mim, o cerne do tratamento da depressão é a autotransformação. Eu me transformar como pessoa, como ser, me colocar na direção de um ser em evolução, ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então, eu vou me afinar com o movimento do universo, que é a expansão, que é a evolução. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as psicoterapias e a inserção da meditação, né? Que a Elisa Leão, gente, é doutora em resiliência. Então, é uma pessoa assim, que eu tive uma grande alegria de encontrá-la em 2017, né? E a gente está fazendo essa parceria assim, muito legal.
Então, gostaria que você falasse, Elisa. E para mim é uma honra essa parceria e esse encontro. A gente fala, né, sobre um dos pontos que a Henriqueta fala é resiliência. Então foi realmente um ponto de encontro, né, uma convergência entre a gente. E realmente, quando uma pessoa consegue abrir as janelas e a porta da vida para novas relações, para uma experiência de busca, né, de um objetivo maior de vida, isso potencializa os tratamentos de depressão, de ansiedade e dos transtornos em geral. Bem, o que eu tenho percebido, né, na minha busca intelectual, na escrita da minha tese, eu cheguei até a meditação. Então, eu estudei e comecei a praticar para entender, né, será que essa prática, que parece, inclusive, numa perspectiva mais preconceituosa, a gente se depara com esse conceito, não entende muito bem e dá a sensação que é uma prática religiosa. Mística, né? Esotérica, mas com o meu estudo, eu tive a grande e boa surpresa que é uma técnica, é um exercício de pensamento e concentração que impacta no neurológico, que tem um impacto cerebral, que inclusive a gente chama hoje de neuroplasticidade. Sim. Principalmente na década de 90, com os exames de neuroimagem, todos os equipamentos aí que a gente tem tecnológicos na área da saúde, a gente soube entender um pouco mais sobre a meditação. E a psicologia, a ciência, absorveu essa técnica com o nome de mindfulness. E mindfulness está dentro, inclusive, de uma abordagem da psicologia com práticas bem específicas, utilizando tempo mais restrito. Então, a prática de mindfulness, ela não é uma prática que demanda 20, 30 minutos. Pode até acontecer, mas são exercícios mais curtos. Objetivo, né? Mais objetivos. Então, essa pessoa que chega para um processo psicoterápico, que está precisando potencializar, né, a medicação que ela já está usando, o tratamento que ela está fazendo com o psiquiatra, uma das indicações são os exercícios de mindfulness, que estimula a empatia, a sensação de compaixão, que inclusive enfatiza, né, o mindfulness. Não são só técnicas de meditação, mas são práticas, são exercícios que a gente sugere para essa pessoa fazer aí no cotidiano dela durante a semana, para que estimule o cérebro e as sensações, né, também. A plena ascensão, né? Sim, e que facilite também que ela consiga abrir as janelas e as portas, né? E, por exemplo, como a doutora Henriqueta falou, o trabalho voluntário. Então, isso pode complementar o meu trabalho na psicoterapia, utilizando a técnica de mindfulness, que é um exercício mental. A base desse exercício mental é a respiração, porque a respiração é vital no nosso organismo, porque ele leva energia vital para o nosso corpo e também acessa, né, todas essas funções mentais. Então, você coloca para dentro a vida, mas não é só isso. Também acessa todo um ciclo vital dentro do organismo. Então, a base do mindfulness é a respiração. E a partir da respiração, a gente vai sugestionando, vai solicitando que a pessoa imagine, acesse memória, concentre em alguma coisa, algum som, por exemplo, algum movimento do corpo, alguma história, e esse exercício funciona como uma musculação cerebral. E essa musculação cerebral que vai movimentar o cérebro, desenvolvendo algumas regiões que antes não eram desenvolvidas. E regiões muito importantes, que é a região do processo empático, a região da comunicação, a compaixão. A compaixão. Sim.
né? A condição, inclusive memória pode ser estimulada com os exercícios de mindfulness, e tudo isso, né, com o tratamento com a psiquiatra e também medicação, a pessoa ela consegue se abrir, ela consegue se ver novamente no mundo colorido e com novas possibilidades. Eu tive nos Estados Unidos, Elisa, e fiz o curso do Mindfulness Based Stress Reduction, né? Que é uma linha dessa proposta, né? E pude, assim, ter uma alegria imensa de ver colegas no curso, éramos 110 pessoas num hotel, durante 10 dias, meditando, e muitos médicos, muitos profissionais, muitas profissionais de universidades, de faculdade de medicina, centros de saúde, hospitais, incluindo a meditação, no caso deles, mindfulness, mas pode ser outro tipo de meditação, nos tratamentos, nas terapêuticas utilizadas. Problemas psicossomáticos, problemas de depressão, problemas orgânicos, que a meditação ela ajuda a superação de um problema. Mesmo que você precise fazer uma cirurgia, você precise fazer um tratamento medicamentoso, mas a meditação facilita esse caminho. É como se ela abrisse um caminho e você vai se ajudando, como eu falei, se autotransformando, né? E ao mesmo tempo recebendo ajuda das várias possibilidades terapêuticas que precisa no seu caso, no caso de cada pessoa, né? Sabe um dos efeitos? Depois desses exercícios, a pessoa consegue viver mais no aqui e no agora. Sem ficar pensando demais o que precisa fazer daqui 5 minutos, amanhã, ou o que poderia ter feito. Sim, aquela repetição, né? Aquele pensamento repetitivo, obsessivo que às vezes tem nas depressões, né? De perseguição. E uma coisa que eu acho que tem um vínculo com a meditação, que eu não falei no início, que uma das coisas mais importantes é buscar o sentido da vida. Sim. Né? Eu acredito que muitos conheçam o meu livro Superando a Depressão, à luz da terapia transessencial. Eu conheço. Você conhece, que bom. E que eu tive o prazer de lançar aqui em Brasília, e está sendo assim, muito incrível a experiência de eu receber esses retornos, né? E existe um capítulo nesse livro, Superando a Depressão, só sobre o sentido da vida. Que aí entra as questões filosóficas da nossa existência. E nós sabemos que nossos antepassados, os filósofos da antiguidade, já falavam isso de uma forma tão brilhante, né? Sim. E a gente pode recuperar um pouco essa história e também avançar nesse sentido da vida. A depressão, muitas vezes, ela surge, não é nem por uma questão orgânica, é porque a pessoa chega num ponto que ela não vê esse sentido. Então, eu acho que a gente pode fazer, ou preventivamente, para evitar depressões, buscar esse sentido através de um trabalho em prol da humanidade, através de um sentimento de se sentir ligada a esse sagrado, a sua função como ser humano, que a missão do ser humano não é só as questões fisiológicas, é muito mais do que isso, né? Nós somos seres fundamentalmente filosóficos. Então, é muito importante o sentido da vida. E a meditação pode ser aquele momento, né, que você vai harmonizar seu cérebro e colocá-lo nessa direção, né, de encontrar o caminho da sua existência, que é diferente de todos, né? Cada um de nós vamos ter esse caminho, nós terapeutas nem temos como aconselhar, a gente precisa só facilitar que essa pessoa ache o próprio caminho. Né? E sabe uma coisa que eu estou descobrindo? Esse sentido da vida tem muito a ver com a missão de cada um. A missão. Então, quando a pessoa ela começa a refletir, quais são as suas facilidades? Isso não é por acaso, né?
Não é por acaso que uma pessoa consegue cuidar das plantas, ou tem um consegue, talento, né? tem um talento natural. Uhum. Aquilo é a missão dela, e é o sentido da vida. Exatamente. E cada um de nós, aí tem a ver com autoestima, né? Que a autoestima saudável, a gente reconhecer o que tem de natural, de talento e de facilidade, e as coisas que a gente tem dificuldade, reconhecer isso aqui. Eu tenho dificuldade, não é o meu caminho natural. E quando a gente acha o nosso cerne, né, o nosso caminho, é muito legal, porque o que a gente faz passa a ser prazeroso, passa a ser importante, nutritivo. Sim. Né? E a gente... Sim. Não, pode terminar, porque tem umas perguntas aqui. Eu queria... Vamos responder as perguntas, mas olha só que bacana. Quando a gente reflete sobre a nossa missão, a gente percebe que nós temos uma importância especial, e outras pessoas também têm a importância especial. Quando a gente descobre que nós não precisamos saber tudo, a gente descobre que outra pessoa pode ensinar. Complementar, né? Complementar. E vice-versa, né? Você pode ensinar a sua missão para alguém, amparar alguém, oferecer os cuidados para alguém. Exatamente. E essa relação social, essa relação de cumplicidade, de amizade, também é um pilar que ajuda a pessoa a se resgatar. Na sua resiliência. Na sua resiliência, né? Voltar aí a ver a vida colorida. Eu gosto muito de ler sobre a evolução do ser humano na Terra. Tanto é que meu livro sempre dá um jeito de botar um pouquinho isso. E o que eu mais assim me delicio é saber que foi a cooperação, isso que você está falando, a complementariedade, cada um oferecer aquilo que tem de melhor para a humanidade, e que foi exatamente a cooperação e não a competição, foi a cooperação que nos fez chegar até aqui hoje. Senão teríamos perecido lá na idade, lá atrás, no Paleolítico, né? Por quê? Porque nós não somos os mais ferozes, nós não somos os mais fortes como seres humanos, nós somos aqueles que aprendemos a cooperar, a juntar as forças para conseguir um objetivo e nos ajudarmos mutuamente, né? Então, falando nessa cooperação, nós temos aqui uma série de pessoas que estão nos escutando. Eu vou só citar os nomes: a Sunny Day, nossa colega aqui da temos a Ângela Ramos, a fotógrafa, que está participando, a Nádia Mellenberg, Elaine Flores, colega médica, Aninha Rosário, Emery Terezinha Matos, Júlia Camarote, a minha filha, está aqui, Lígia Gil, Maria Dolores Camarote, também uma Camarote, Ana Cláudia Braga, amiga, família, Luciana Reis, Raquel Álvares, Kelly Gonçalves, Zida Pavani, Tereza Freire, nossa colega. Enfim, então tem uma pergunta aqui, saber o que faz quando uma pessoa tem resistência ao tratamento. Essa é uma pergunta da Maria Dolores. É uma pergunta muito interessante, Dolores, porque a resistência ao tratamento ela tem muitos níveis. Tem desde aquela resistência grosseira, que a pessoa diz, não vou procurar ajuda, eu não preciso, eu não tenho nada, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, eu estou muito bem. Mas só que todos estão sofrendo em torno, e as pessoas estão percebendo que aquela pessoa está sofrendo também. Então, tem essa resistência, e tem as resistências que, mesmo quando a pessoa procura ajuda, ela coloca algumas limitações, ela passa a ter preconceitos contra algumas coisas, algumas indicações terapêuticas, que se ela não fizer, não vai conseguir sair desse nível da trava, né, trazida pela depressão. E tem aquela resistência mais sutil, que a pessoa, a gente orienta, vamos fazer exercício físico, no mínimo 3 vezes por semana, vamos começar com 15 minutos, mas a pessoa chega num segundo momento, não fiz, não comecei, porque eu estou com problemas, eu estou ocupada e tal. Então, essa resistência de postergar as coisas, né? Mas eu quero dizer, queridos amigos, que sempre tem um jeito da gente achar, você que é um familiar ou um amigo que quer ajudar uma pessoa que está vivendo a depressão,
Às vezes, uma leitura, entregar um texto, um artigo, um livro, um vídeo, uma conversa, né? Uma conversa com uma pessoa que essa pessoa que está com depressão confia. Sim. Não adianta aquela coisa insistente de vamos, não, tem que ir, tem que não. Isso não adianta. Adianta, assim, você ir com inteligência, com jeito, né? E procurar um profissional que acolha essa pessoa, sobretudo, até para entender essa resistência. Não é? Sim. E sabe, uma coisa que pode ser bem funcional, porque às vezes as pessoas ao redor desse indivíduo que está em sofrimento tenta ajudar mostrando que as coisas não são tão pesadas, não são tão tristes, não são tão feias. Só que uma forma de você ajudar também é você dizendo, concordando com ele. Do sofrimento que ele está tendo, né? No sofrimento, reconhecendo, sendo empático, porque senão ele pode interpretar como se você estivesse brigando ali com ele. E não qualificando o sofrimento dele. E não reconhecendo. Isso é importante. Uma outra coisa também, se vulnerabilizando para essa pessoa e comentando que você também teve um sofrimento ou está em sofrimento e procurou ajuda e foi funcional. Muito bem. Isso funciona muito. Sim. E é legal porque existe aquele ditado, né, social que diz aí a depressão é falta de ter uma trouxa de roupa para lavar. Mas eu quero assim certificar todos que estão nos ouvindo. Depressão, ela existe, ela é real. Eu posso ter 1000 atividades, eu posso acordar às 5 horas da manhã, ter que trabalhar o dia todo, mas se vier aquela angústia, aquela melancolia, está me fazendo sofrer. Mesmo que eu faça os serviços todos que tenho que fazer. Então, é muito importante esse acolhimento, né? Contar sobre você, que você já teve uma história, precisou de ajuda, ou então em outra circunstância você precisou buscar alguém para te ajudar, te orientar. Então, é muito legal, assim, né? Então, acho que estamos chegando ao nosso fim, já estamos com 32 minutos de comunicação aqui, de integração. Eu acho que tem mais alguém, a biodança, o pessoal da biodança aqui também está presente, que é uma das possibilidades terapêuticas. Claro! Então, a gente... Você quer dar uma palavrinha de fechamento? Então, eu quero agradecer muito a Henriqueta, como eu aprendo com você, e agora, né, te ouvindo, sempre é um grande aprendizado, obrigada. E também a vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanharam, e convidar vocês para entenderem, para compreenderem, para conhecerem mais sobre depressão e ansiedade no CONASUPERE, que é o Congresso Nacional de Superação e Resiliência, que vai acontecer de 6 a 11 de agosto, mas pode entrar no site e fazer a sua inscrição, www.conasupere.com.br. E a gente, para avisar que a gente vai entrar ao vivo todas as semanas e nós vamos avisar antecipadamente. Certo, vamos avisar o tema, né? Durante a semana, da próxima semana, nós vamos colocar o tema para vocês. E quem tiver a oportunidade, gente, muito obrigada. Eu estou achando ótimo esse negócio de falar assim ao vivo. Eu estou achando bom, sim, porque eu tenho a sensação de que está todo mundo assim, pertinho de mim, não é? Então, a tecnologia serve, né, para a gente melhorar o mundo, aproximar, serve para tudo que for para a gente melhorar esse planeta maravilhoso, a gente precisa utilizar. Então, muito obrigada. Nós estamos aqui na Clínica Flor da Manhã, no espaço da Clínica Flor da Manhã. Quem viver em Brasília, temos palestras, temos encontros, temos um grupo de meditação que acontece todas as quintas-feiras e estamos abertos para trocar ideias, entendendo, sim, que para superarmos a depressão, assim como o ser humano sobreviveu pela cooperação, superar a depressão é fundamentalmente nos cooperarmos mutuamente, não é? E ajudarmos e sermos ajudados.
E isso é o princípio da evolução humana e o princípio também da superação do sofrimento. E a partir dessa cooperação, buscarmos a nossa autotransformação. É linda essa palavra, né? Gente, boa noite. Muito obrigada boa noite, a todos pessoal. vocês. Tá? Até semana que vem. Tchau.